Uma boa noite para você que está conosco no AB2. A gente começa essa edição falando de um caso triste que aconteceu na cidade de Altinho, no Agreste, nesse fim de semana. Uma criança de 10 anos foi esfaqueada e morta pelo primo de 18 anos, que tem problemas mentais. O crime aconteceu na casa onde a vítima morava. O caso aconteceu na cidade de Altinho no último sábado. Era por volta das 9 da noite, quando Samuel Lima, de 10 anos, foi morto a facadas pelo próprio primo, de 18 anos. E nós estamos no quarto em que Samuel e a mãe moravam, dormiam, nessa cama aqui. A gente pode ver que ainda tem imagens deles dois juntos, da família e do amor que ela sentia pelo filho. Também aqui um pôster dele, bebezinho ainda, com 1 ano, tá vendo? E outros itens pessoais aqui também. Esse era o quarto em que ele morava, se sentia confortável, seguro. E no momento em que tudo aconteceu, ele estava aqui, deitado na cama, assistindo televisão. Não teve testemunhas na hora do crime, mas, segundo relatos do avô que estava lá nos fundos e não conseguiu ouvir nada, na hora em que ele chegou, o Samuel estava aqui, nessa porta, desacordado dos ferimentos e envolvido em uma poça de sangue muito grande. Mas havia marcas também no corredor, dando indícios de que ele talvez tentou correr, mas foi puxado de volta para cá. É claro que somente as investigações vão dar conta da motivação, do crime e também de como tudo aconteceu. Eu estava lá atrás, no quarto. Às 8 horas, aí eu levantei pro lado de cá, vim beber água. Quando cheguei, era sangue de lá até cá. E quando eu cheguei ali, meu dedo estava caído. Mas ele não chegou a gritar, nada? Não, se eu tivesse gritado, eu tinha visto, aí eu tinha, né? Mas ele não gritou não, que eu acho que ele tampou a boca dele, deve ter sido. Adriano é amigo da família e disse que estava com a mãe de Samuel na igreja quando tudo aconteceu. A gente estava na igreja, congregando. Aí quando nós estávamos lá, aí chegou a notícia lá que tinha acontecido uma coisa com o filho dela. Aí ela correu, desesperada, e veio embora. Aí depois eu vim, aí quando eu cheguei aqui, ela já tinha levado o menino já para o hospital já. Aí quando eu cheguei, só vi o sangue aí no meio da casa. Segundo o delegado do caso, o primo mais velho que cometeu o crime foi levado à delegacia pela Polícia Militar da cidade junto com os pais para ser ouvido. As informações que ele prestou em depoimento é de que ele ouvia vozes determinando que ele cometesse, né, que ele agredisse o menor. Segundo ele já tinha ouvido essas vozes pedindo para que ele matasse o pai e a mãe, mas segundo ele conseguiu resistir a essa ordem dessas possíveis vozes. As informações familiares são de que ele está em tratamento médico, né, psiquiátrico, por ser paciente, né, do CRAS. Daí ele foi diagnosticado com esquizofrenia, está tomando medicação diária, né, segundo informações de parentes, ele vem tomando essa medicação diária. Né, agora nós precisamos o judiciário vai instaurar um processo de insanidade mental para verificar se na data do fato, né, no momento do fato, ele tinha ou não noção da ilicitude do fato para saber se ele vai ser punido pelo crime ou não. Samuel chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital de Recife. Depois dos procedimentos legais, voltou para ser velado em Altinho no final da tarde de hoje. Uma mulher morreu atropelada na BR-232 em Bezerros, no Agreste. A unidade de saúde foi furtada em Caruaru. A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta de baixa umidade do ar em cidades do interior. Esses são os destaques do dia de hoje. Uma idosa de 76 anos morreu após ser atropelada na BR-232 em Bezerros, no Agreste. A vítima, que não teve nome divulgado pela polícia, tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro fugiu após o atropelamento e ainda não foi identificado. A polícia ainda está em busca dos acusados de arrombar e furtar objetos da unidade de saúde básica do bairro São Francisco, em Caruaru. De acordo com a polícia, na manhã de hoje, funcionários da unidade denunciaram o caso após observar que foram levados da UBS um notebook, um botijão de gás de cozinha, um liquidificador, produtos de limpeza e também de higiene. Além disso, os bandidos também danificaram os portões e a estrutura do prédio. A polícia ainda não identificou os acusados.
Em nota, a Secretaria de Saúde de Caruaru informou que assim que a equipe da UBS constatou a ocorrência, acionou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência para as devidas providências. As atividades da unidade seguirão dentro da normalidade, sem prejuízo ao atendimento à população. Agora há pouco, os moradores do residencial Luiz Bezerra Torres, em Caruaru, realizaram um protesto devido à falta d'água no local. Eles reclamam que estão há mais de 20 dias sem abastecimento. Por meio de nota, a Compesa informou que o abastecimento no residencial foi comprometido por causa dos atos de vandalismo dos equipamentos. O período sem água foi para o conserto das peças e da tubulação. Além disso, a Compesa explica que o abastecimento iniciou na última terça-feira e segue até a próxima quinta, dia 13. A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta de baixa umidade do ar em cidades do interior do estado. O aviso informa uma queda acentuada na umidade relativa do ar que pode atingir valores abaixo de 20%, o que pode causar problemas ao corpo. A notificação, feita para as regiões Agreste e Sertão, teve início na última sexta-feira e tem duração até a sexta-feira do dia 14. Segundo a APAC, a combinação de calor intenso e ar extremamente seco aumenta o risco de desidratação, problemas respiratórios e mal-estar geral, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. No próximo bloco, você vai ver que tem pessoas que estão esperando até 2 anos para ter um aparelho auditivo de graça. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Surdez. Entre os desafios a serem enfrentados está a demora na entrega de aparelhos auditivos. Tem gente que está esperando há 2 anos e isso gera problemas à saúde auditiva. Mirtes fala de dificuldades diárias, de nem sempre poder sair de casa com segurança, perceber a movimentação dos carros no trânsito. E para isso depende sim do funcionamento correto dos aparelhos auditivos. Só que estão com defeito. Eu tô com esse aparelho já fazem uns 4 anos e ele está apresentando muito chiado. Como também, às vezes, eu não tenho retorno de audição melhor para mim. É claro que com muito barulho, com certeza a gente vai ouvir muitas vozes, mas às vezes se alguém falar comigo perto, eu não entendo o que ela está falando comigo. E é isso que ocorre com esse aparelho que está precisando ser trocado, né? A costureira do bairro Petrópolis, em Caruaru, não tem condições de comprar. Por isso depende dos que são enviados sem custo para ela, pelo SUS. Só que a espera pelos dispositivos novos vai completar 2 anos. É terrível. Um lado a gente agradece porque quem não pode pagar um aparelho auditivo ou outras coisas, né? A gente agradece. Por outro lado, é muito demorado, minha gente. É coisa de 2 anos. De acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum grau de perda auditiva. E para ter direito a aparelhos auditivos do SUS, o Sistema Único de Saúde, é preciso comprovar a necessidade por exames feitos ou acompanhados por profissionais credenciados, seja um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. A solicitação é feita. O problema é a demora que maltrata tanto quem mais precisa. Jurandir, do Cidade Jardim, também está passando por esta situação. Porque diz que é muita gente, a demanda é muito grande lá, aí depois se demora. Eu já fui lá várias vezes. Me mandaram em dezembro. Eu fui em dezembro e depois eu ia de novo, porque me pede para ligar, mas não atende o serviço. O telefone é difícil de entender. Aí eu fico... Como é que é esperar? É ruim esperar. Vai fazer 2 anos, né? A gente quer escutar as coisas e não pode ver. Dentro de um ônibus, assim, você vê todo mundo conversando, tudo. Para solicitações, acompanhamento de demandas e dúvidas, em Caruaru, o Saúde Auditiva da Prefeitura fica na Avenida Dom Bosco, número 143, no bairro Maurício de Nassau. Com o fonoaudiólogo à disposição de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. Já o otorrinolaringologista é às segundas, terças e quartas, à tarde. Nós conversamos com a especialista Leidiane Costa.
Ela explicou a funcionalidade do aparelho auditivo. Ele tem a função de amplificar o som. Então, eu vou aumentar esse som para que aquele paciente que tem perda auditiva consiga captar o som da melhor forma possível. Então, é como se a gente colocasse um volume maior para aquele paciente que precisa escutar com um volume maior. A otorrinolaringologista também reforçou a importância de se fornecer o mais rápido possível o aparelho auditivo para quem precisa com urgência. Existem estudos hoje comprovando que esse período de tempo entre a indicação do aparelho e o uso do aparelho interfere justamente nessa questão da compreensão do som. Quanto mais tempo o paciente ficar privado dessa reabilitação auditiva, pior para a compreensão do som. Sobre os pacientes Mirtz Laudeci da Silva e Jurandir Batista da Silva, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que os equipamentos auditivos já foram solicitados e o município aguarda apenas a entrega pela empresa responsável. Assim que forem disponibilizados, os pacientes estarão convocados para adaptação e recebimento de acordo com a nota enviada pelo município de Caruaru. Olha só, com a chegada dos dias mais quentes, uma preocupação vem à tona: o aumento no número de incêndios em áreas de vegetação, um perigo para a população e também para o meio ambiente. Com a chegada do período mais quente e seco do ano, Pernambuco entra em estado de alerta. Entre os meses de outubro a março, as altas temperaturas, a baixa umidade e os ventos mais intensos formam o cenário ideal para o surgimento e a propagação de queimadas e incêndios florestais. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, de janeiro até setembro deste ano, já foram registradas cerca de 700 ocorrências de incêndio em vegetação no estado inteiro. E a tendência, segundo os especialistas, é que este número aumente ainda mais nas próximas semanas. Estamos num período de altas temperaturas. Somado a isso, as mudanças climáticas que trazem temperaturas extremas. E aqui na nossa região, a nossa vegetação da Caatinga, ela é de fácil combustão, a madeira é calorífica, isto é, ela queima com facilidade. De forma irresponsável, o ser humano, ele realiza queimadas e essas queimadas se espalham com muita facilidade, com as altas temperaturas, por causa também do vento. Então, vai afetar a fauna e a flora. A maioria dos focos tem origem humana, seja por descuido, práticas inadequadas ou até de forma intencional. Além de colocar vidas em risco, os incêndios causam desequilíbrio ecológico, danos ao patrimônio e afetam diretamente a saúde da população por conta da fumaça. O tenente do Corpo de Bombeiros explica quais são as principais causas dos incêndios na nossa região. Normalmente o nosso clima seco, a baixa umidade do ar nesse período do ano favorece, mas a maioria dos casos acontece, o início é pela ação humana. O pessoal vai fazer uma limpeza de um terreno, aí utiliza o fogo, ou aquele acúmulo de lixo também normalmente é um precursor, O lixo ali, além de ser um combustível acumulado, um caco de vidro pode fazer aquele efeito lupa e começar o incêndio. Prevenção é a palavra-chave. Atitudes simples fazem a diferença, como evitar o uso do fogo para limpar terrenos, não soltar balões, não acender fogueiras em áreas de mata e descartar corretamente resíduos como vidro, plástico e pontas de cigarro. Em áreas rurais, a orientação é manter aceiros, faixas de terra sem vegetação nas divisas de propriedades e reduzir o material inflamável próximo às plantações. A prática de colocar fogo é crime e pode gerar uma pena que varia de 3 a 6 anos de reclusão. Além disso, o autor pode ser punido pela fiscalização do meio ambiente. Na lei de crimes ambientais está lá constando que é um crime passivo de multa e reclusão. Por isso, o cidadão não deve estar manejando o terreno com a utilização de fogo, Deve procurar outras maneiras alternativas, uso de máquinas para fazer essa limpeza e também evitar o acúmulo de lixo, naquela localidade. Em caso de incêndio na floresta, em algum lugar, na zona rural, para quem as pessoas devem ligar? Ligar 193, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, para que a gente disponibilize nossa viatura. A gente tem uma viatura equipada com motobomba, que é um tanque de cerca de 400 litros, que ela tem acesso a locais mais difíceis, como esses onde ocorre esse tipo de ocorrência, para que a gente possa chegar e atuar nesses locais onde é visualizado o foco de incêndio, o incêndio em vegetação nativa. É isso, pouca água na região, muito calor, isso tudo tem a ver com o clima e depois do intervalo tem informações sobre a participação dos governadores do Nordeste na COP30.
De volta com a AB2, vocês viram que ao longo desse telejornal a gente já falou sobre falta d'água, já falou também sobre temperaturas altas, baixa umidade relativa do ar, tudo isso está relacionado ao clima. E também a gente precisa ter cuidado em relação a como está lidando com a natureza, né? Por conta disso, inclusive, está havendo a COP30 e governadores do Nordeste vão participar da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que começou hoje em Belém, no Pará. O objetivo é destacar o potencial da região para enfrentar a crise climática. As portas estão abertas e muita gente entrou. O parque da cidade virou ponto de encontro do mundo. Pessoas carregando nas roupas e na pele a identidade do país de onde vieram. Na Zona Verde, aberta ao público, teve até dancinha. Esse grupo de jovens do Recife caprichou no Passinho do Jamal, a nova onda do brega funk pernambucano. Nessa terra quente, autoridades e especialistas se reuniram para falar que o planeta continua aquecendo. O presidente Lula, pernambucano, abriu oficialmente a conferência. Também pela manhã, logo depois da abertura, a primeira plenária de deliberações da COP contou com a presença de governadores do Nordeste. Os 9 estados formam o Consórcio Nordeste, uma coalizão que defende ações climáticas para uma região complexa, que vai da Mata Atlântica à Amazônia e que abriga a maior parte do único bioma 100% brasileiro, a Caatinga. Entre as várias metas dos governadores estão a liderança na transição energética, o estímulo à bioeconomia e a garantia de segurança hídrica. O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, falou sobre os desafios para que esses compromissos sejam cumpridos. A governança dos recursos hídricos ainda é um desafio para a região. Melhoramos muito nos últimos anos com várias tecnologias sociais, cisternas, dessalinização, adutoras, a transposição do Rio São Francisco, mas temos desafios ainda nessa direção. Outro ponto que você cita é realmente a geração de renda a partir da bioeconomia, a partir também do pagamento de serviços ambientais para aquelas populações que ajudam a proteger o meio ambiente. E o ponto que eu considero mais relevante, aproveitamento dessa energia limpa, abundante, para industrializar o Nordeste com uma indústria inovadora e verde. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e nordestina, Luciana Santos, afirmou que o governo federal deve investir mais na prevenção de desastres naturais na região. Precisamos mitigar os efeitos das mudanças climáticas, seja pelo aspecto de infraestrutura, que é levar saneamento básico, que é levar a garantia para que tenha macro e micro drenagem. Nesse sentido, o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, vai nessa direção. A ciência e tecnologia entra também no PAC para poder garantir que o CEMADEM, que é essa instituição do nosso ministério, possa ajudar com a tecnologia de satélites, de radares. Com isso, nós levamos informações aos municípios e a Defesa Civil agir. Nos próximos dias, os representantes do Nordeste devem participar de outros eventos na COP para debater o que é mais urgente. Hugo Fernandes é professor da Universidade Estadual do Ceará e estuda a conservação de biomas. Ele disse o que espera para o Nordeste na COP de Belém. 3 expectativas principais. A primeira é que seja uma COP de implementação de indicadores, de acordos em relação ao financiamento climático. A segunda é que o financiamento, de fato, seja colocado na mesa e que seja assumido pelos países, sobretudo, mais desenvolvidos. E a terceira é a inclusão dos povos originários como parte do poder decisório nesses acordos. E a gente percebe a importância da ciência para resolver problemas reais, né? Essa próxima reportagem tem a ver com isso também. É que pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um equipamento capaz de identificar a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Utilizando a inteligência artificial, a substância pode ser identificada através de um teste rápido, com apenas uma gota da bebida. Um dispositivo com pouco mais de 4 quilos, 10 sensores que reconhecem uma variedade de cheiros de forma automatizada. Os estudos começaram 10 anos atrás no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O resultado é o nariz eletrônico inteligente. Nada escapa ao faro deste equipamento. Você pode detectar um óleo de soja que está impróprio para um processo produtivo, por exemplo, até mesmo bebidas adulteradas, seja com qualquer composto, etanol, metanol ou até mesmo água.
O nariz eletrônico funciona como um teste rápido. Vai converter as moléculas que uma amostra libera em dados. Esses dados vão alimentar modelos de IA avançados que serão treinados primeiro para reconhecer amostras verdadeiras, sabidamente verdadeiras, e depois vão reconhecer amostras ou treinados para amostras adulteradas. É só pôr uma gota da amostra no equipamento, clicar o mouse do computador e em 60 segundos sai o resultado com 98% de margem de acerto. Acompanhamos alguns testes. O uísque foi aprovado. Já a amostra de vodka estava adulterada. O nariz eletrônico foi testado para verificar a adulteração de várias bebidas com diferentes concentrações do metanol. O equipamento para a indústria é como esse aqui, mas a ideia é desenvolver um aparelho menor, portátil, mais acessível a um número maior de consumidores, tipo uma caneta como essa, que poderia ser comprada numa farmácia. Para usar a caneta é preciso baixar o aplicativo do nariz eletrônico no celular. Depois é só aproximá-la da amostra que vai ser testada. Não precisa encostar, que o banco de dados é acionado automaticamente. A resposta vem aqui na caneta em forma de luz. Verde é sinal de que está tudo ok, mas se for vermelho é alerta de adulteração. A inovação passou nos testes de laboratório, nas indústrias e está pronta para ganhar escala. Pode se tornar uma aliada importante para garantir o controle das bebidas e alimentos. Imagine você que você tem uma canetinha que pudesse te dar um feedback se a sua bebida, se o seu alimento está próprio ou impróprio para consumo, em poucos segundos. Então é isso que nós queremos atingir. E assim a gente encerra o AB2. Uma excelente noite a todos. Até amanhã.